Olá, meu craque, tudo bem? Como dizem, o futebol é uma caixinha de surpresas. Depois de estar tudo acertado, prestes a ser anunciado, os empresários do jogador Claudinho, que já haviam dado sinal verde para ele jogar no Allianz Parque, informaram a Sociedade Esportiva Palmeiras que agora ele defenderá o Al Saad do Catar. E o fato é que o Palmeiras tinha chegado num acordo, né, para contratar o Claudinho, do Zenit da Rússia, 17 milhões de euros, o que dá 106 milhões de reais. Mas aí quando os clubes já estavam trocando o contrato, assina aqui, o atleta e o staff dele, os dois desistiram. Não queremos mais. Aí a Leila Pereira ficou brava, e com razão. Falou que conversou com ele 2 vezes no telefone, que não tinha plano atuado no Oriente Médio. Aí o salário, as comissões, não sei o que, mudaram a rota. E aí ela falou, bom, só vai jogar no Palmeiras quem quer jogar no Palmeiras. E aí realmente a Leila tem razão, né? Eles acertam tudo. Aí chegou na hora que a Roy acorda, o Claudinho não vem. Até o Marcos Braz se envolveu nessa e falou que o Claudinho sempre faz isso. Mas e aí? Para mim, é muito claro que a escolha que o Claudinho fez não é a melhor para a carreira dele, não é a melhor no aspecto esportivo. Porque não vai ser lá que ele vai ser mais desafiado, que ele vai estar mais nos holofotes, que ele eventualmente tem mais chances de voltar à seleção brasileira. Aqui no Brasil, em qualquer time que ele joga, se ele jogar 2 vezes bem no mês, ele já está no radar da seleção. Estamos aqui, todos nós da imprensa, falando de convocação. O Dorival está olhando. O torcedor na rua encontra o Dorival no restaurante e fala, leva o Claudinho, hein? Lá no Al Saad, meu amigo, ninguém vai lembrar dele. O Roger Guedes foi para o Catar, ninguém lembra dele. Isso tem vários casos. Então, assim, essa escolha é muito clara que não foi a melhor escolha para mim, né? Na minha visão, para o Claudinho. E ele já tinha feito isso outras vezes. E aí o Palmeiras, na minha opinião, neste caso específico, não tem culpa. O Palmeiras fez o mais difícil, que era convencer o Zenit. Normalmente a gente sabe como é difícil negociar com o Zenit. E o Palmeiras conseguiu chegar no valor que o Zenit queria, 17 milhões de euros, o que também não é pouca coisa. E o Palmeiras pagaria. E o Claudinho não vem mais. A Leila Pereira acabou de entrar em contato com os colegas do GE. Os empresários do Claudinho venderam ele para um time do Catar. Ele estava acertado com o Palmeiras, mas a comissão foi melhor para ele jogar no Catar e o Claudinho está indo para o Catar. Só lendo aqui então que a Leila disse em entrevista ao GE, nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação dos representantes do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo, nenhum atleta é maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco, foi o que disse a presidente Leila Pereira. Então é isso com relação ao Claudinho. Palmeiras bateu o valor que o Zenit queria, bateu o valor que o Claudinho queria, mas no final das contas o staff do jogador preferiu fazer a negociação com o clube do Catar, então o Palmeiras volta ao mercado. Eu vejo com muita reserva essa transação envolvendo o Claudinho, não tanto pela concorrência do time Catar e tal, mas por tudo que o Claudinho fez essa última temporada de Campeonato Russo. O Claudinho não vive uma boa temporada. Ele chegou na Rússia muito bem. Ele, inclusive, conseguiu lá uma permissão especial do presidente Putin para obter o passaporte russo e tal, porque naquele momento se imaginava, inclusive, que ele pudesse jogar pela seleção da Rússia. Então, houve lá uma pedalada nos trâmites internos aí para encurtar o prazo aí de residência do jogador, dando a ele essa condição, mas a Rússia não, enfim, a seleção não disputa mais competições internacionais, então acabou não adiantando muita coisa, mas de qualquer forma foi um jogador de muito prestígio na Rússia assim que chegou. Só que nessa última temporada ele não vem bem. O Claudinho já teve para jogar também no Flamengo outras vezes, vai, não vai, na hora acaba no... Ele conseguiu alguns aumentos de salário lá com esses interesses de times brasileiros, né? E agora conseguiu um melhor ainda, pelo jeito que ele está indo para o Catar, eu imagino que para ganhar mais do que na Rússia, né? E, enfim, é uma escolha de carreira do jogador, né? Certamente apresentaram uma proposta financeira melhor, ele não tinha assinado com o Palmeiras, e acabou optando por ir para o Catar. E é muito provável que ele tenha conseguido elevar a proposta dos catares, porque é óbvio, né? Olha, nós temos esse interesse aqui do Palmeiras.
Então, tá bom, então a gente quer você aqui. Ah, então a gente sobe mais um pouquinho. É natural, é assim que funciona. Enfim, agora, eu acho que teve muita pirotecnia nesse mercado palmeirense, não pelo clube não, na imprensa mesmo, tá? E até agora, 2 contratações importantes, é claro, mas uma de um jogador que só vai jogar daqui a alguns meses, que é o Paulinho, a outra de um jogador que veio do exterior, que tem que se adaptar, essa coisa toda. Mas houve um momento que parecia que o Palmeiras ia contratar 18 jogadores novos, não foi nada assim até agora, porque não é tão simples também, né? E acho que alguns tiros são assim, muito difíceis. Esse é um deles, um jogador que já teve várias tentativas, você vê, não é surpresa. O Flamengo tentou várias vezes e não conseguiu. Quer dizer, não é surpresa que na hora rói a corda e acaba não vindo. Um dia vai voltar para o Brasil. Um dia que ele não tiver mercado lá fora, ele claramente é um jogador preocupado muito mais em fazer o seu chamado pé de meia do que com questões esportivas, jogar numa liga melhor, que dê visibilidade. Não parece. Porque é um direito dele também. Isso não é uma crítica, é só uma constatação. E o Claudinho, no caso, ele sabe que tem mercado aqui no Brasil. Ele sabe que vira e mexe em toda a janela, o nome dele é especulado e é colocado em Flamengo, Palmeiras, Corinthians e assim por diante. Então acho que ele deve ter pensado, garanto aqui mais um contrato bom com o futebol árabe e depois eu posso pensar em voltar mais pra frente, lá pra frente eu volto aqui pro Brasil, porque ele tá com 27 anos, né? É até mais novo que o Andreas Pereira. Então já garantiu mais um contrato milionário lá no futebol árabe, que a gente sabe que paga bem, e depois ele pode pensar em retornar ao Brasil. Eu acho que a estratégia e o plano de carreira é esse. Realmente o Claudinho não é a solução de todos os problemas, não vai subir patamar de time. Tem jogador que você contrata, o cara muda o patamar do teu time. Não acho que seja o caso do Claudinho. Bom, jogador útil aqui no Brasil, o time que ele jogar, ele vai dar uma melhorada no time, vai dar uma ajeitada, mas não vai subir patamar de time nenhum. Não é ele que vai achar, chegou no Palmeiras, não. É bom, ele vai compor bem o elenco, é jogador útil. E depende também da adaptação. O Felipe Anderson, por exemplo, chegou com mais credenciais do que tem hoje o Claudinho e até agora não se acertou, vai se acertar, mas até agora não se acertou. Então tem esse detalhe. Se chegasse no Flamengo, por exemplo, ele ia mudar o patamar? Não, né? O Flamengo tem Arrascaeta, tem alguns jogadores que jogam alguma coisa também, né? Então dá pra considerar desse jeito. E aí, torcedor alviverde, o Claudinho seria um baita reforço e tornaria o Verdão ainda mais forte. Além disso, facilitaria sua convocação para a seleção brasileira. Tem alguma explicação para ele optar pelo Catar? Ou ele pensou apenas na grana árabe? Queremos saber a sua opinião. Comente, curta o vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Sucesso, Deus abençoe, valeu!